Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão por aí? Nosso primeiro vídeo no YouTube, bem-vindos, para nos apresentarmos, né. Eu sou a Thaís Lima, eu tô com a minha sócia Isabela Coelho também, nós somos sócias e fundadoras da Lincoln Consulting, nós somos uma consultoria de imigração, e estamos aqui para ajudar vocês, né. Eu acho que o intuito desse primeiro vídeo é contar um pouquinho como a gente entrou nesse trabalho, como a gente começou a tratar a nacionalidade portuguesa, e explicar também alguns pontos relevantes para vocês, antes de entrar com o processo e óbvio também dicas e modalidades para gente seguir aqui. Só para começar então, o meu intuito, como eu entrei nesse caminho. Eu tenho nacionalidade também, aqui meu passaporte. Eu entrei com processo e sofri muitos percalços, digamos assim, em 2018, entre 2017 e 2018. E aí eu senti um gap, assim, porque tem muita consultoria, tem muitas pessoas falando, inclusive, se você procurar no YouTube, tem muita gente falando sobre o assunto. E aí, eu sofri, né, muitas situações que eu pensei e falei: "Tem uma oportunidade aqui e eu quero fazer algo melhor para as pessoas", então ajudar as pessoas da forma que eu não fui ajudada. Então eu acho que a gente nasceu com o intuito de facilitar e fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem, que é quantidade ao invés de qualidade, né, Isa? É isso mesmo. Nós 2 migramos para Portugal, cada uma de um jeito, cada uma seguindo um caminho. Eu ainda não tenho vermelhinho, mas estou aí na saga. Também sou a próxima para a nacionalidade portuguesa. E realmente a gente sentiu a dor, né? Hoje a gente sente a dor do nosso cliente. O nosso cliente ele quer migrar de uma maneira legalizada, ele quer uma maneira segura, e é o que nós podemos oferecer, porque nós também sofremos isso, né? Nós passamos por todo o processo migratório e nascemos de novo aqui nesse país, né, então nós estamos aqui mesmo para usar a nossa expertise para ajudar o nosso cliente. Verdade, verdade. E aí seguimos juntos com vocês, né, eu acho que até a questão de se tiverem dúvidas também, podem deixar que nós vamos responder, e também entre em contato conosco no nosso e-mail, que a gente vai deixar também disponível, tá bom? E aí, eu acho que primeiramente, né, entrando no cenário nacionalidade, é importante entender que, ah, quando você tira a sua nacionalidade, você nasce para aquele país, né, porque a gente tem muito cliente, muita gente que vem procurar a gente: "Ah, eu quero meu passaporte, eu quero meu", É, né, eu acho que só começam com esse intuito do passaporte. Na realidade não, você tem uma certidão de nascimento, a partir do momento que é deferido o processo, é uma certidão de nascimento e você tem obrigações, né, com aquele país, desde que você não seja residente, tem algumas questõezinhas mais burocráticas mais para frente depois disso, mas inicialmente é importante você ter isso na ideia. Tem algum ponto, Isa, para pontuar aqui disso? com relação ao nascimento, né, que a certidão de nascimento, ela pode ter inclusive efeitos retroativos, né, ou seja, se você é filho, se você é neto, isso vai se aplicar também aos seus filhos, aos seus netos, então isso retroage, para que você possa daqui para frente, ele retroage para daqui para frente você também conceder isso para os seus filhos e netos e esse direito ficar na família, né. Não só a portuguesa, que é o nosso foco agora, mas também trabalhamos com italiana, então assim, é tudo muitas pessoas nos procuram e às vezes falam assim: "Ah, eu quero passaporte, mas eu quero mais para poder dar para o meu filho a oportunidade de ser um europeu, de viver na Europa, de trabalhar na Europa, de estudar de maneira como um europeu, né, porque vira um europeu, vira um português, vira um italiano". Então, os nossos clientes têm muito essa preocupação, né, de deixar o direito na família, de não deixar esse direito morrer, isso é muito importante. Isso. E aí, já puxando o gancho, né, porque tem muitos termos técnicos que o pessoal não explica muito, né. Então, por exemplo, esse efeito de retroagir e tal, tem algumas diferenciações no processo de aquisição de nacionalidade e atribuição de nacionalidade, então são 2 coisinhas diferentes. Por exemplo, se você,
filho de português, se você é neto de português, você entra com processo de atribuição de nacionalidade. Então isso retroage os efeitos da sua data de nascimento, né, origem Brasil, por exemplo, retroage lá. Já a aquisição, ela não, é a partir daquela data que foi deferido o processo e emitida a certidão, começa a gerar efeitos ali. Isso é muito para os casos de naturalização, né, Isa? Isso, exatamente, para os casos de naturalização. Se você se casa, né, ou tem uma união estável com um nacional português, se você passa 5 anos residindo legalmente em Portugal, né, como vai ser o meu caso, também vai ter direito. Então, eu vou nascer ainda, né, para Portugal, quando eu conseguir, né, adquirir a minha nacionalidade portuguesa. Então, tem muitos casos em que você consegue, né, atribuir até para filhos, né, maiores de idade e tudo, e tem alguns outros que não. Então, é mesmo a análise de cada caso, mas assim, um mundo de possibilidades, sem dúvida. Ah, sim, por isso que é importante analisar, né, eu acho que tem muita gente, a gente olha até outras consultorias, outras formas de trabalho, eu acho que é isso. Primeiro é importante a gente analisar a situação de cada pessoa, analisar a situação então do indivíduo que quer a nacionalidade. Ver o histórico, então pedir todas as certidões. E isso não é aquela ansiedade, né, de: "Ah, eu já vou emitir todas as certidões". A gente tem muita gente que procura a gente: "Não, quais são os documentos? Eu já vou emitir aqui". Não, primeiro vamos analisar todas as suas certidões, então ver quem foi o progenitor que declarou o seu nascimento, então saber se foi o português ou não, né, olhando em processos de filho, saber se veio a nacionalidade da linha materna ou paterna, porque isso daqui, impacta na estratégia de descer para as próximas gerações, né. Eu acho que tem bastante situações que a gente precisa analisar antes de você ingressar com o processo. Não é só correr para depositar na conservatória e acabou, né, Isa? É, exatamente. Tem alguns casos em que 2 irmãos, né, mesmo pai, mesma mãe, têm lista de documentos diferentes, porque o processo ele é individual, né, e daí a importância da assessoria jurídica, né, da assessoria de nacionalidade, porque só a assessoria, só um olhar técnico, um olhar clínico vai saber dizer que esse documento é válido para esse caso, esse já para esse não, temos que providenciar outro. Então, o atendimento é personalizado, né, a análise é personalizada, então o atendimento, a lista de documentos também tem que ser personalizada. Não dá para colocar todo mundo e dizer: "Lista de documentos neto". Não, não dá, É não verdade, dá. verdade. Não, e eu super concordo, né, a gente trabalha juntas em todos os processos, e até é importante ressaltar que muita gente pergunta: "Ai, mas então eu posso tirar uma cópia autenticada e colocar nos 2 processos, deixar um original e outro como cópia?". Não, todos os processos, como são individuais, todos os processos eles são tratados, né, de formas específicas, até porque imagina que a família tem 5 pessoas que estão pedindo a nacionalidade. Pode ser que cada processo de nacionalidade vai para um oficial diferente, um conservador diferente. Então ele quer ter as certidões originais. Aí vai lá na frente cai a exigência. Exatamente. E agora com a possibilidade de nós ingressarmos com a nacionalidade de maneira online, é uma distribuição eletrônica. Então, um processo de neto, né, vamos colocar aqui, de neto pode cair no Porto e do outro irmão pode cair em Lisboa. Então, assim, eles não se conversam, né? Eles não se conversam. Então, cada um tem que ter a documentação individual. Não é mais preciso levar o documento na conservatória, mas é preciso emitir cada documento individualmente e entregar ao advogado. O advogado vai ficar como fiel depositário desses documentos, É, mas e isso é é importante que mais todos os rápido, né? documentos, né, todos os documentos são certificados pelo advogado. Então é importante, por mais que a gente seja fiel depositário, a gente tem que certificar todos os documentos que estão ali, né. E temos que certificar que são originais, né? Então, realmente, Aí é um trabalho de muita responsabilidade. é isso, cada advogado tem uma responsabilidade, civil, moral, né, eu fa Profissional, ética, profissional, exatamente. ética, tem tudo isso envolvido quando você faz com alguém, digamos assim, jurista, né, com uma pessoa responsável de fato pelo processo de imigração, e nacionalidade. Eu acho que é importante ter isso em mente, né, principalmente
digamos assim, na análise, no acompanhamento, eu acho que nos reportes, não é só entrar com o processo, é toda semana estar acompanhando os processos, né, e o desenvolvimento deles. Porque assim, se lá atrás não houve um casamento e peçam uma transcrição de casamento, como que é que tem que ser feito? Existe um prazo específico para se cumprir, e muita gente perde prazo por não conseguir acompanhar. Então, quando você delega isso na mão de uma pessoa, eu acho que responsável, um escritório, uma assessoria, de forma séria, né, que trabalhem de forma séria, eu acho que é importante, focar nisso. Sim, é importante dizer que, né, o assessor jurídico, né, o advogado, na verdade, ele presta assessoria do início ao fim, né, é do início ao fim. O processo de nacionalidade, ele tem 7 fases. Então, com as 7 fases, nós vamos acompanhando ponto a ponto, quanto tempo demora para passar de um ponto a outro, as exigências que são feitas entre um ponto e outro, nós também vamos lá diretamente na conservatória, falamos, representamos mesmo o nosso cliente, porque a maioria dos nossos clientes vivem no estrangeiro. Então, nós estamos aqui, nós somos o cliente aqui, né, em Portugal, isso é muito importante, até o final, a emissão do assento de nascimento, que é Perfeito, quando finaliza o processo, né. perfeito. E aí E depois isso ainda tem a isso questão do também cartão de cidadão, tem, do passaporte. cartão de cidadão, passaporte, outros documentos, né, então que já tem, assim, o NIF, por exemplo, tem muita coisa envolvida com o nascer, né, porque normalmente quando você está no Brasil, ou você é residente em outro país, nasceu em outro país, seus pais já cuidaram de toda a documentação para você, você já nasce com a documentação. Quando você adquire essa nacionalidade, você tem que buscar e fazer novamente, né, esse processo. Mas eu acho que é legal pontuar aqui, eu acho que tem bastante coisa envolvida, eu acho que para mostrar um pouquinho da materialidade, como que é de fato, eu acho que aberto isso, é questão de retificação judicial, porque tem muita gente que manda uma porrada de documento, "Ai não, porque minha nacionalidade eu já quero emitir, já quero entrar com processo", ou depois fala: "Doutor, eu já tinha entrado com o processo, consegue dar uma olhada na conservatória para mim, né, porque, estamos em Portugal". Aí, quando a gente foi ver, cai em exigência de retificação. Não observou nomes dos portugueses diferentes, então aqui é processo de detetive inicialmente, né, Isa? Exatamente, o nosso trabalho é inclusive de verificar, porque era muito comum que as pessoas mudavam o nome antigamente, S por Z, ou incluíam um sobrenome, extraíam um sobrenome, então esse olhar clínico é muito importante. Outra coisa também, que as pessoas geralmente vão emitindo várias certidões. Precisa saber se é cópia reprográfica, se é cópia digitada, se é inteiro teor, se não é. Então, tudo isso, o advogado, né, ele está aqui para poder ajudar e o processo só entrar no conservatório de maneira impecável, porque não é só juntar certidão. Muitas pessoas acham, nacionalidade portuguesa, vou juntar todas as certidões daqui até o português. Não, tem que saber o tipo de certidão, tem que saber se de inteiro teor, tem que saber se tem o casamento, se não tem, se teve dissolução do casamento. Então, assim, cada caso é um caso. É isso, até porque senão tem que homologar sentença Hum. estrangeira, tem que divórcio ou atualizar estado civil, né, então assim, há exigências que é necessário essa atualização, então isso é importante ter em mente antes de beleza, nasceu aquela vontade, tenho direito, né, vamos analisar com calma e saber o melhor passo, porque assim, dependendo da urgência que você tem com isso pode impactar os seus planos, né. Eu acho que cada pessoa, cada indivíduo tem que pensar, qual que é a estratégia e o melhor objetivo para que o processo flua tranquilamente, sem cair em exigência lá na frente. E eu acho Sim, que porque pode sim, falar. sim. Porque às vezes as pessoas têm muita pressa de dar entrada, e aí quando chega lá na frente, trava. Quando chega na análise de documentos, que é o ponto 4, trava tudo. E aí tem Então, que voltar e perde mais tempo, muito mais ou tempo, perde muito muito mais mais tempo. tempo, ou tem o processo indeferido. E eu acho que, assim, tomar muito cuidado com o que vê nas redes sociais e com o que vê por aí, né, porque muita gente
fala: "Ai, eu emito a nacionalidade em 4 meses". Eu acho que tem que ser muito real em prazos, né, eu acho que todo mundo tem aquela ânsia, por conta que a gente estava até comentando da urgência, aquela coisa: "Ai, meu passaporte, ai, quando fica pronto minha nacionalidade?". Na realidade, assim, a conservatória, em Portugal, né, eles estão dando um prazo máximo hoje de análise, que é 29 meses, né, que são 2 anos e 5 meses. Por que disso? Com o aumento da demanda, desde eu acho que da época da pandemia, né, então desde 2020, em que houve as pausas nas análises de processo e tal, o aumento da demanda impactou muito, né, e eu acho que até o cenário que a gente vive no Brasil também tem impactado, né, porque se você for olhar, 30% hoje dos residentes em Portugal são brasileiros, né, então houve um aumento na demanda. Então é importante saber que esse é o prazo máximo. Crianças, né, menores, tem um prazo específico, eu acho que vai até 6, 8 meses, Sim. dependendo da conservatória, né, Isa. E processos de filho, às vezes ainda com 16 meses, 18 meses, a gente consegue um bom deferimento. Mas tem processos, por exemplo, de judeu serfadita, que está parado desde 2021. Processos de netos, parado desde 2021, né. Com relação também à naturalização, né, por tempo de residência, ainda tem a consulta ao CEF. Então, além de todo o trâmite, né, dentro de todo o trâmite, tem uma consulta ao CEF. Se a pessoa entrou legalmente no país, se ela permaneceu legalmente 5 anos no país, se ela não se ausentou pelo prazo máximo. Então, isso também demora. É uma consulta a um órgão externo que tem que voltar para o processo de nacionalidade ser deferido ou não. Então, muitas das vezes nem é só o conservador. Ele tem que solicitar informações com outros órgãos. E isso também acaba atrasando o processo de nacionalidade. Fora que a conservatória também tem aqueles problemas comuns, né, aos órgãos do Estado. Há muitos funcionários se aposentando, né? Estão fazendo concurso, mas já há muitos funcionários se aposentando, questão de férias, de licença. Então, tudo isso acaba diminuindo o contingente de pessoas que analisa, que processa, né, todos os processos. Então, isso também é uma coisa que independe independe de nós. Por nós, todos os É processos isso. seriam deferidos rapidamente. É tudo que está no nosso controle, né, porque eu acho que é um trabalho a mais de 8 mãos aqui, né, porque Isso. é o dos clientes, até aonde vai o dos clientes, o nosso, até onde vai o nosso, e depois tem a entidade do governo. Então aí a gente não consegue, digamos assim, acelerar. Só, obviamente, tem fila de urgência também, que está com uma Sim. alta demanda, né, eu acho que é bom deixar isso, nos casos em que a pessoa esteja com um problema sério de saúde, né, então, foi identificado com um tipo de câncer agressivo, né, então, assim, não é coisa simples para você pedir urgência, né. Então, existe a possibilidade, mas mesmo assim tem uma fila. Eu acho que, como é um bate-papo, eu acho que a gente percorreu bastante assunto, Sim, sim. bastante Fomos nas assunto aqui. nacionalidades, naturalizações. É isso. Algum ponto a mais, Isa, que você queira deixar aí para eles? Sim, sim, ainda tem o pessoal de África, né, dos Ah, países, verdade, sim, né, que é das muito ex-colônias importante, portuguesas, muito que importante. também tem uma grande procura e cada um tem a sua regra também, cada caso é um caso, tem que saber se o ente faleceu antes da independência, depois, então também mas também é uma grande porta para a nacionalidade portuguesa. Ah, sim, porque eu estava vendo, em terceiro lugar, né, de estrangeiros residentes em Portugal, é Cabo Verde. Cabo Verde, então, a gente tem uma alta demanda, né, de pessoas residindo em Portugal. E nem só pelo visto de procura de trabalho, porque abriu por conta da Sim, CPLP, mas isso é assunto para um próximo vídeo, outro vídeo. mas a questão de residência. Então, assim, África, né, tem particularidades que também temos que analisar toda a documentação, né. É isso.
E Cabo Verde é uma ilha pequena, né? Mas a quantidade de pessoas que nós recebemos para solicitar não só a nacionalidade portuguesa, como também visto de residência para Portugal é enorme. É um fluxo muito grande. Há um interesse muito grande daquele país em vir para Portugal. É uma oportunidade, né. Eu acho que, assim, Portugal tem muita, digamos assim, tem muita oportunidade, principalmente para investimento, para tech visas, consultorias, a área de TI tá bombando por aqui, né. Sim, o novo visto de procura de trabalho também deu um boom, né? Mas os nômades digitais que também estão bombando. É verdade, é E verdade. tem muito campo aqui, né? As pessoas querem viver em Portugal. Então elas já têm o seu vínculo, seja onde for, mas escolhem viver em Portugal. Portugal abre as portas para essas pessoas, né? Abre os braços, isso é muito bom. É isso. Inclusive, no nosso site, tem o blog e tem hoje uma matéria, né, eu escrevi com muito carinho, até coloquei a distribuição, por isso que esses números estão fervilhando na minha cabeça, porque eu peguei a distribuição de estrangeiros residentes em Portugal e coloquei também para eles consultarem. Então, se vocês têm interesse, eu vou deixar o link também aqui, que vocês podem ir direto para a matéria, tá bom? Perfeito. Ah, legal, Acho que a gente gente. já conseguiu dar uma boa pincelada, né? Nossa, bastante. Primeiro vídeo, eu acho É, eu acho que é isso. Gente, obrigada, para quem vai assistir, né, não é assistiu, quem vai vai ficar assistir. gravado no Vai YouTube. ficar gravado no YouTube. A gente tem que agradecer, estamos disponíveis, né, e abertas, qualquer dúvida. Eu acho que aqui é muita sinceridade, eu acho que primeiro sinta-se abraçado de informações e informações, de fato, que agregue valor para vocês, né. E aí nos vemos nos próximos vídeos. É isso. Obrigada, Thaís. Ah, obrigada, Isa. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, gente.